Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje de português, nós vamos trabalhar com a produção de uma carta pessoal, tá certo? Vamos começar aqui nós vamos trabalhar então, como nós vimos até na aula de hoje, nós estamos trabalhando com a carta pessoal, onde nós lemos lá no início do trimestre, né? A carta que o Ronroroso escreveu para o seu tio Macabro, né? Pedindo ajuda com a bruxinha dele, né? Que ela não estava mais querendo ser bruxa, que ela queria fazer coisas comuns que as pessoas fazem, coisas que bruxas não fazem. Então, hoje, nós vamos produzir eu vou trabalhar com vocês a produção de uma carta, tá certo? Onde vocês vão ter que escrever uma carta para o Ronroroso ajudando ele, dando dicas, o que vocês acham que ele poderia fazer, pedindo, dando ajuda para ele, tá? Como se vocês fossem uma cabra e estariam respondendo. Qual ajuda vocês poderiam dar para ele poder ajudar a bruxinha dele? Então, para fazer essa produção, tá? Nós vamos ter que pensar em alguns elementos fundamentais que é da produção de uma carta pessoal, tá certo? Ó, então nós temos que pensar o seguinte: primeiro, nós vamos pensar no planejamento dessa carta pessoal. O planejamento, vocês têm que pensar em dois tópicos importantes, que é a mensagem que você vai enviar, ou seja, o que você quer falar, o que você poderia falar, né, para o Ronroroso, para convencê-lo ele a ajudar a Bruxilda, tá certo? A não ser mais um ser normal, a voltar a ser bruxa. Então, vocês têm que pensar nessa mensagem que vocês vão enviar e que tipo de linguagem que vocês vão utilizar. Se eu quero conversar, eu acho que a bruxa, né, a Hilda Bruxilda, ela não é tão próxima de mim, não tenho tanta intimidade com ela, então eu vou ter que usar uma linguagem mais formal, tá? Tenho que falar com ela com palavras mais formais, técnicas. Mas se eu acho que ela é bem íntima, eu posso falar com ela numa linguagem mais espontânea, tá? Que é aquela nossa linguagem que a gente já conhece, que nós temos o hábito de falar no dia a dia. Então, esse é é o planejamento que você tem que fazer para elaborar a sua carta. A mensagem que você vai escrever e que tipo de linguagem que eu vou trabalhar. Depois de pensar nisso, vocês vão pensar na escrita dela, tá certo? O que seria a escrita? Vocês vão fazer um rascunho antes de escrever a versão final. Vocês vão fazer no próprio caderno de vocês em português um rascunho dessa carta, tá certo? Aí eu comecei a escrever minha carta. Ai, mas essa frase eu não quero colocar. Não precisa apagar. Não apaga. Pega o seu lápis, risca e continua do lado. Lembra que rascunho é uma coisa que é só de vocês. Então, ninguém vai ter acesso. Então, ela não tem problema se tiver rasurada, não tem problema se em vez de você apagar, você fazer um risco na palavra. Não, isso é o que nós chamamos de rascunho. Você tem que escrever várias vezes até a sua carta original ficar boa, tá certo? A sua carta final ficar como você quer. Então, na escrita, quando vocês vão fazer um rascunho, vocês podem rasurar o rascunho, pode rabiscar a palavra, tá? Porque às vezes eu estou com uma ideia bem legal, estou escrevendo, mas esqueci de botar uma palavra. Escreve ali do ladinho, tá certo? Isso é fazer um rascunho. Vocês podem escrever ele quantas vezes precisar. Depois de fazer o rascunho, vocês vão ler o rascunho de vocês para ver esses tópicos que eu coloquei aqui, ó. A leitura ficou clara? Para ajudar vocês nisso, peça para alguém da família ler para vocês a carta, para ver, e a pessoa vai dizer: "Não, eu não entendi direito essa frase". Daí vocês vão ter que, como ainda vai ser no rascunho, vocês podem alterar ali, tá certo? Então, para ver se a leitura ficou clara, leia vocês primeiro. Se vocês acharem que tem alguma coisa que não está bom, então vocês já alterem. Mas se vocês acham que tá bom, peça para um adulto ou um amigo ler e ver como é que tá a carta, tá certo? Ali ele já vai te dar uma dica, não,
poxa, mas essa palavra aqui eu não tô entendendo. Se a escrita, a leitura ficou clara, não é só na mensagem, tá? É a escrita, as palavras estão escritas corretamente, tem erro de português, se tiver tem que arrumar, tá certo? Lembra que a carta que vocês estão escrevendo é para uma pessoa ler, então eu tenho que escrever com evitar botar erros de português, certo? Depois vocês têm que pensar também, fazendo a revisão da carta de vocês, vocês vão observar se você colocou o local, a data, saudação, o local no caso é a cidade que vocês moram, né? Lembra? Palhoça, a data, dia 10 de agosto de 2020. Saudação é oi, olá, tudo bem? Como vai? Destinatário é a pessoa que está recebendo, no caso é a carta que vocês vão fazer para o Ronroroso. Olá, Ronroroso. Tudo bem, Ronroroso? Como vai? Tá certo? Corpo da mensagem é a mensagem que vocês vão mandar para ele com algumas dicas para ajudar a bruxa deles, tá? No final da carta, depois do corpo da mensagem, tem que ter a despedida. Foi muito bom falar com você. Nos encontramos em breve. Até a próxima. A despedida que vocês quiserem. Com carinho, abraços, tá? E assinatura. Você assinou? Não esqueça de botar o seu nome no final. E um outro tópico muito importante na revisão da sua carta é o uso da letra maiúscula e a pontuação. Se eu usei ponto, se eu usei vírgula, né? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, se foi preciso utilizar. Letra maiúscula, no nome do Ronroroso tem que ter letra maiúscula. Se eu escrevi o nome da Hilda Bruxilda, tem que ter letra maiúscula. Início da frase, todo início de frase tem que ter letra maiúscula. Uso do parágrafo, vamos usar parágrafo. Ai, meu texto ficou muito grande. Quando eu coloco um parágrafo, a leitura fica melhor para ser feita, tá certo? Então, vocês têm que usar parágrafo, tá certo? Não esqueçam. E para finalizar, trouxe aqui um esqueminha bem importante, que é o esquema que uma produção do texto tem que ter. Primeiro, é o quê? O que seria o produzir uma carta? O que é o que vocês vão fazer? Vocês vão produzir uma carta, tá? No segundo tópico é para quê? Para que eu vou escrever essa carta? No caso, o nosso objetivo é sugerir como o Ronroroso pode ajudar a bruxa. Essa é para que nós vamos escrever essa carta. Terceiro, para quem que vai essa carta? Que é o destinatário, Ronroroso. E por último, que tipo de linguagem eu usei? É a mais formal ou mais informal? Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje de português. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixem os comentários para mim, tá? Tchau, tchau, até a próxima.